Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de português? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pegaram o material de vocês? Pronto. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, né? Turminhas do 5º ano, mais uma aula de português. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão dos pronomes, das palavras, né? Pronome não, perdão. Vamos fazer uma revisão das palavras primitivas, derivadas e compostas. Então, esse conteúdo das palavras primitivas, derivadas e compostas, vocês já viram nas aulas anteriores. E hoje a gente vai fazer só uma pequena revisão sobre essas palavras. E para que isso aconteça, eu preciso que vocês me ajudem do outro lado da telinha. Fazendo o quê, professora? Como é que eu vou lhe ajudar se eu estou aqui na minha casa? Sabe como? Pegando seu material didático, pegando seu livro de português, seu caderninho para fazer as anotações, seu lápis e sua borracha. Não é isso? E procurando um lugar tranquilo para assistir às aulas aqui da prof, né? As aulas de português. E se vocês quiserem passar o conteúdo para o caderninho, dá uma pausa e escrevam, porque é revisão dos conteúdos já estudados. É bom vocês anotarem no caderno. Se tiver alguma dúvida, só é ir lá no caderno, né? E estudar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Pegar o material de vocês. Já, não foi? Pegue o material e vamos dar início a mais uma aula de português. Então, gente, palavras primitivas, né? O que são palavras primitivas? Palavras primitivas são aquelas que, na língua portuguesa, não provém de outra palavra. Ela é aquela mesma, ela não vem de outra palavra. Então, um exemplo, pedra, flor, são exemplos de palavras primitivas. E palavras derivadas, professor? O que é palavras derivadas? O que são palavras derivadas? Então, palavras derivadas são aquelas que, na língua portuguesa, no português, provém de outra palavra. Ela já vem, a formação dela já é de outra palavra, no caso da primitiva, né? Então, exemplo, pedreiro, floricultura. Então, são palavras derivadas, né? Pedreiro, floricultura. Floricultura já é derivada de flor, né? Que é uma palavra primitiva, flor. E a palavra derivada, que deriva da primitiva, floricultura. E palavras compostas é o quê? É aquelas que possuem mais de um radical. Exemplo, couve, flor. São duas palavras que são separadas por esse tracinho, que a gente chama um sinal de pontuação, chamado hífen. Couve-flor, planalto, são exemplos de palavras compostas. Então, revisando para vocês que palavras primitivas são aquelas que não provêm de outra palavra, que é pedra, exemplo, pedra e flor. As palavras derivadas são aquelas que provêm de outra palavra, que é pedreiro e floricultura. E as palavras compostas, que possuem mais de um radical, e que são separadas por um sinal de pontuação, e esse sinal de pontuação é o hífen. Vocês podem ter escrevendo esse conteúdo no caderninho de vocês. Então, aqui, gente, são exemplos, esse quadro demonstrativo, são exemplos de palavra primitiva e de palavras derivadas, né? Então, palavra primitiva, chuva. E as palavras derivadas, que deriva da palavra primitiva?
chuvada, chuvarada, chuveiro, chuvinha e chuvisco. Então, terra, que é uma palavra primitiva, e quais são as palavras derivadas? Aterrado, aterro, enterrado, terreiro, terreno, terrestre, terrinha e território. Livro, que é uma palavra primitiva, é um exemplo de palavra primitiva, e palavras derivadas, livralhada, livraria, livreiro e livreto. Então, dente, que é uma palavra primitiva, e a palavra derivada, dentadura, dentição, dentina, dentista e dentuça. Então, esse quadro demonstrativo, nessa primeira coluna são a palavra primitiva, e na segunda coluna são palavras derivadas. Então, gente, aqui, passando para o livro de vocês, na página 154. Abram o livro de vocês, na página 154. Vamos ver o exercício aqui? Pratique e aprenda. No número 1, né? Escreva o nome de cada imagem e classifique a palavra. E classifique, né? Vamos classificar essas imagens que em primitiva, derivada ou composta. E a primeira imagem que nós temos é a qual? E fogueira. Fogueira é uma palavra primitiva ou derivada ou composta. Hein, gente? Vamos ver, vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Fogueira. Vamos lá, é o quê? Fogueira. Vamos ver? Fogueira é uma palavra derivada. E na outra imagem? Flauta. Flauta é o quê? É uma palavra primitiva, que ela é sozinha, né? Flauta. E nessa outra imagem aqui, a terceira imagem, que é guarda-chuva. Guarda, aí separada por um hífen e a outra palavra chuva, né? Guarda-chuva. Então, guarda-chuva é uma palavra composta. E bombeiro, que é a quarta e última imagem, bombeiro é uma palavra derivada, né? E no livro de vocês, no número 2, da página 154, está aqui falando o quê? Para vocês recortar de revistas e jornais palavras primitivas, derivadas e compostas. E colar nos respectivos quadros abaixo. Então, tem um quadrinho, né? Que é palavras primitivas. No segundo quadrinho, palavras derivadas. E no terceiro quadrinho, palavras compostas. Vocês vão recortar e revistas de jornais vão pesquisar palavras primitivas, palavras compostas e palavras derivadas. E vão colar nesses quadrinhos. E, gente, agora que nós já fizemos uma pequena revisão de palavras primitivas, derivadas e compostas, nós vamos passar para a página do livrinho de português de vocês, na página 158. E qual o conteúdo? O ponto de chegada. Ponto de chegada é o quê? Nós chegamos em algum lugar, não é isso? Então, nós vamos o quê? Revisar os conteúdos estudados nessa unidade. Para isso, vocês irão fazer uma roda de conversa e responder juntos as questões abaixo. Mas, como a gente está um pouquinho distante, nós estamos um pouquinho distante, iremos fazer uma rodinha, vocês daí e eu daqui, e nós iremos responder, né? Responder os conteúdos estudados nessa unidade. Vamos revisar um pouquinho do que foi estudado nessa unidade, nas aulas
anteriores. Vamos lá? Então, a primeira pergunta aqui, da página 158, é referente ao gênero textual notícia. Então, ele está perguntando, o que é apresentado no slide de uma notícia? Slide é aquele tracinho que tem aquela letra menorzinha. Então, gente, o slide é um elemento fundamental para a funcionalidade do texto jornalístico, que expressa a função das linhas iniciais de uma matéria, no intuito de atrair e conduzir o leitor aos demais parágrafos. Então, de uma maneira geral, o slide deve responder a 6 perguntas. O que é a ação? Quem? O agente? Quando? O tempo? E onde? O lugar? Como? O modo e por que o motivo se deu o acontecimento central da história. No caso de não conseguir colocar todas as informações no início, o jornalista tem a opção de colocar o restante no sublead, né? Sublead, que representa o segundo parágrafo do assunto noticiado. Então, por isso que é muito importante o slide em uma notícia. Agora, vamos para a segunda perguntinha. Qual a importância dos numerais em um texto? Qual a importância dos numerais em um texto? Então, gente, os numerais em um texto, eles ajudam a tornar as informações do texto mais confiáveis, né? Você vai ver quanto por cento, né? Quantos números de pessoas. Então, eles ajudam a tornar as informações do texto mais confiáveis. E qual é o objetivo de um artigo de divulgação científica? Nós já lemos, né? Nessa unidade, nas aulas anteriores, nós já lemos textos de divulgação científica. Então, qual é o objetivo de um artigo de opinião? De um artigo de divulgação científica, qual é o objetivo? Então, o artigo de divulgação científica é um gênero textual que torna públicas as informações vinculadas às diversas áreas da ciência, numa linguagem acessível aos leitores que não têm informação específica. E na quarta perguntinha, aqui no número 4, o que é polissemia? Vocês lembram? O que é polissemia? Então, polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polissemos, que significa algo que tem muito significado, porque uma palavra pode ter vários significados. Então, damos o nome de polissemia. Então, algo que tem muitos significados. Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados, né? E aqui está perguntando assim, cite exemplo, né? Vamos ver um exemplo? A palavra vela é um dos exemplos de polissemia. Ela pode significar a vela de um barco, a vela feita de cera que serve para iluminar, ou pode ser a conjunção do verbo velar, que significa estar vigilante. Então, uma palavra só que tem esses vários significados. Então, uma mesma palavra que reúne vários significados, damos o nome a ela de polissemia. Então, qual a importância dos pronomes em um texto? Gente, qual a importância? Porque é um recurso bastante usado para dar fluidez ao texto. E não dizer novamente as mesmas palavras, né? Além disso, os pronomes funcionam para determinar outros substantivos da frase. Os pronomes também podem criar outras relações, além de posse, como a de ideia de proximidade, né? Esta e aquela. Por isso que é tão importante os pronomes em um texto. E o que é uma palavra primitiva? Uma palavra derivada? Vocês sabem o que é uma palavra primitiva e uma palavra derivada? E nós estudamos, revisamos, né? Palavra primitiva são aquelas que não provêm de outra palavra. E a palavra derivada são aquelas que provêm de outras palavras. E um exemplo de palavras derivadas, pedreiro,
floricultura. E o exemplo de uma palavra primitiva é pedra e flor. E nossa sétima e última pergunta: que nomes recebem as partes que adicionamos na formação de palavras derivadas? Que nomes recebem as partes? A primeira parte, né, gente, é prefixo, que fica antes do radical. E a que fica após o radical é sufixo. Então, os nomes que recebem é prefixo e sufixo. Então, gente, por hoje é só, a nossa aula já chega ao fim e até a próxima.